Então, gente, esse é o vídeo 2 de orientação em relação à conclusão do curso. Você, aluno que está me vendo agora, provavelmente está concluindo o curso nesse momento ou pretende concluí-lo no semestre atual. Então, esse vídeo tem como objetivo orientar os alunos em relação à abertura do processo de colação de grau e diploma necessário para que seja finalizado, certo? Então eu tenho algumas orientações que gostaria de passar aqui. Vamos a elas. Então, eu oriento sempre que o aluno abra esse processo eletrônico de colação de grau e diploma assim que ele conclui a sua última pendência acadêmica. O que seria isso? Por exemplo, digamos que o aluno está apenas com o TCC para concluir. Então, no momento em que ele realiza a defesa do TCC, e a defesa é aprovada, e o aluno tem, eventualmente, alguma pendência para concluir no TCC, ou então não, ou apenas a necessidade de postagem desse TCC na plataforma, então esse é o momento que o processo eletrônico deve ser aberto. Tem outros exemplos que eu poderia dar. Quando o aluno está apenas com o estágio supervisionado como pendência, então, a partir do momento em que ele faz a entrega do seu relatório e o professor orientador emite o parecer de aprovação do relatório, então esse é o momento em que você já pode fazer a abertura do processo de colação de grau. Então, você, quando for fazer a abertura do processo de colação de grau, o tipo do processo que você vai escolher lá no SUAP é colação de grau e diploma de curso superior. No campo assunto, você registra colação de grau, apenas isso. Em seguida, a abertura desse processo, haverá então a necessidade de anexar documentos, certo? Documentos pessoais para que o processo tenha a tramitação. Então eu gostaria de falar algumas questões sobre essa documentação. Então, cuidado em relação a todos os documentos da relação, aquele documento que tenha verso. Então, se um documento tem frente e verso, você deve apresentar, deve postar, deve anexar frente e o verso desse documento. Então, o documento tem que ser entregue de forma completa. Alguns alunos costumam entregar a documentação inteira num arquivo único. Então, toda a documentação que está na relação tem aluno que digitaliza e coloca em um arquivo único. Porém, deve-se ter cuidado com o tamanho do arquivo. O arquivo tem que ter o tamanho máximo de 2,5 MB. Você consegue isso comprimindo o arquivo, que você, ao final que você junta todos os seus documentos, você pode comprimir esse arquivo e chegar a esse tamanho. Se você não conseguir fazer com que esse arquivo fique com esse tamanho, aí eu recomendo que você faça a postagem separada de cada documento, certo? Não tem nenhum problema, pode ser de um jeito ou de outro, tá? Uma outra orientação importante em relação à documentação pessoal é de que os nomes constantes nos documentos apresentados precisam estar alinhados. O que seria isso? Isso se aplica muito às mulheres, por conta, eventualmente, de alterações no nome após casamento, Então, quando há essa mudança no nome da pessoa, por exigência da DECAD, os documentos precisam estar alinhados nesse sentido. Então, se houve uma alteração do nome e a certidão de casamento é apresentada, o recomendado é que todos os outros documentos também estejam com o nome de casado. Acontece também alguns casos de divergência, isso é raro, mas acontece, de divergência no nome do pai ou da mãe, que num documento está de um jeito e em outro documento está de outro. Então há também essa exigência de alinhamento desses nomes do pai ou da mãe nos documentos apresentados. Eu faço destaque no documento de quitação eleitoral, que é o seguinte: alguns alunos entregam apenas aquele comprovante de votação que você recebe no dia da votação. Esse documento ele não tem validade para comprovar que você está quite
eleitoralmente. O documento necessário é aquele que você retira no site do TSE ou do TRE, em relação à rasura de documentos. Então a gente, vez por outra, recebe processos cuja documentação se encontra rasurada, um outro documento com rasuras. A recomendação é de que providencie uma segunda via de documentos que estejam nessa situação. Você pode até dar entrada no processo com esse documento que está com a rasura, certo? Mas aí eu recomendo que, paralelamente à tramitação desse processo, você já vá providenciando uma documentação de segunda via, porque é possível que ao chegar na CCA ou na reitoria, na DECAD, o processo seja devolvido para que essa documentação seja substituída, tá? Então atenção a isso. Uma informação importante em relação a prazos de abertura dos processos eletrônicos de colação de grau. Então, dos nossos 4 polos, 2 campi, João Pessoa e Campina Grande, estabelecem prazos limite para a abertura desse processo, certo? Então, atentar para isso, porque as coordenações de controle acadêmico, quando estabelecem esse prazo, não aceitam processos que foram abertos em data posterior a esse limite, tá? Então, João Pessoa e Campina Grande sempre estabelecem essas datas, a coordenação do curso repassa para os alunos e esses prazos têm que ser atendidos, tá? Se for aberto o processo após o prazo estipulado pelas coordenações de controle acadêmico, o processo não anda, fica para o semestre seguinte. Os campi de Souza e Picuí não têm o costume de estabelecer prazos para abertura de processos de colação de grau. Porém, nós recomendamos sempre um prazo que seja razoável para que o processo tenha uma tramitação tranquila, né, e que não haja percalços ou dificuldades para que o aluno esteja, no dia da colação de grau, habilitado a colar grau. Então, o prazo que a coordenação do curso geralmente estabelece para a abertura dos processos nos polos de Souza e Picuí é de 2 semanas antes da data de colação de grau, tá? Aí você pode até me perguntar, mas Jansen, se eu abrir depois, haverá indeferimento ou o processo não vai andar? Não, não vai acontecer isso. Porém, corre-se o risco de que o processo não tramite a tempo de chegar na coordenação de controle acadêmico completo, né, para a participação na colação de grau. Então vamos tentar seguir esses prazos para evitar problemas posteriores, tá? Por fim, em relação à digitalização da documentação, então a gente vê muitos alunos tirando fotos dessa documentação. Não há nenhum impedimento, a gente não tem recebido uma orientação muito firme em relação a isso, a gente não tem tido rejeição de documentos digitalizados mediante fotografia do celular. Porém, em alguns casos, na hora de tirar essa foto, o aluno não tem muito cuidado e o documento sai ou ilegível ou, enfim, mal digitalizado, e isso pode provocar um atraso, né, no andamento do seu processo, até que o seu diploma seja liberado, certo? Então, a recomendação é de que se busque um aplicativo de digitalização da documentação para que o documento saia legível e de fácil compreensão, de fácil leitura. Essa orientação pretende fazer com que vocês tenham um processo tramitando de maneira célere. Então, é preciso que o aluno faça o devido acompanhamento, né, e análise de sua situação acadêmica no SUAP, porque o processo só sai da coordenação do curso para a coordenação de controle acadêmico quando não há nenhuma pendência acadêmica registrada no SUAP. Então, observe se o seu TCC, se o seu estágio supervisionado, se as atividades complementares e as disciplinas obrigatórias estão todas cumpridas, certo? No caso do TCC, o que é necessário? Após a defesa do seu trabalho, o aluno precisa postar esse trabalho na plataforma Moodle conforme as orientações da coordenação de TCC deixadas na sala lá do Moodle, tá? Então, a necessidade de postagem do trabalho em conclusão de curso para que a coordenação de TCC
implante as informações e as notas no SUAP. Em relação ao estágio supervisionado, como todos sabem, é necessário que o relatório do estágio supervisionado tenha sido entregue formalmente por meio de processo eletrônico para que a coordenação de estágio do seu campus, polo, possa fazer o registro no SUAP da conclusão do estágio. Tá? Então, sem a entrega por meio de processo eletrônico do seu relatório de estágio, juntamente com o parecer do professor orientador de estágio 4 aprovando o relatório, sem isso, o estágio não está finalizado, não estará finalizado no SUAP e não será possível colar grau. Em relação às atividades complementares, então, observar que as atividades complementares fazem parte de um componente curricular obrigatório do curso, então deve-se haver a postagem dessas atividades, atentando para o seguinte fato: há um limite estabelecido no projeto pedagógico do curso de letras por tipo de atividade. Então, por exemplo, um curso, de acordo com o PPC, ele só pode ter 30 horas aproveitadas para efeito de cálculo de atividade complementar no curso de letras. O que seria isso? Se você realiza um curso, por exemplo, cuja carga horária é de 50 horas, para fins de contabilização de atividade complementar, só poderão ser deferidas 30 horas desse curso. Então, as outras atividades também têm limites estabelecidos pelo PPC, e então atentar para isso. E evitar de fazer esse cadastro dessas atividades muito em cima da hora, porque a coordenação do curso tem também outras demandas urgentes também, e isso pode atrasar o andamento do processo. Em relação às disciplinas, é um pouco mais fácil observar se todas as disciplinas estão com registro de aprovação no histórico escolar. Tá? Então, gente, são essas as orientações que eu tenho para passar. Desejo a todos sucesso na sua vida profissional, esperando que o IFPB tenha dado uma contribuição significativa para a sua atuação profissional ao longo da vida. Estaremos sempre aqui, caso haja alguma necessidade, mesmo após a sua conclusão do curso, mesmo após a sua colação de grau, o IFPB estará sempre de portas abertas para recebê-los. Um abraço, até mais.